Ah! Ai, doutora Raíssa, tudo bom? Muito boa tarde, tudo na bênção, graças a Deus. Bom, doutora, vamos começar Vamos. oficialmente? Então Vamos. tá bom. Boa tarde a todos, né? Bem-vindos e obrigada por esse tempo reservado para esse bate-papo. A ideia é que seja um bate-papo mesmo, porque em termos formais de informação, muito já foi dito, né? Do padrão, daquilo que é geral para todo mundo. Mas a minha intenção, quando a gente planejou essas lives, era de fazer algo que fosse assim, mais prático, que se aproximasse da realidade das escolas. Então, eu convidei todo mundo, eu falei, vamos para a sala dos professores. Então, o saber pedagógico todo mundo sabe. Mas quando você vai para aquele dia a dia de escola, e como é que fica, né? Como é que contabiliza isso, tal? Então, o saber a gente está fazendo e está se virando. Mas na hora de registrar, como que faz, como planejar isso, então, falei, vamos para a sala dos professores. Ontem, financeiro, eu falei, vamos todo mundo para a sala de reunião, sentar junto e debater, né, essas questões nos assuntos práticos, assim, que às vezes não são falados, né? Você fala do geral, mas você não entra nesse detalhe de escola mesmo. E aí, você vai ter um orçamento para 2020, mas esse orçamento precisou ser refeito. E para 2021, certamente você está zerado, tem que começar de novo pensando nisso. Então, essa é a nossa intenção. E a mesma coisa com vocês hoje, doutora. Que a gente possa bater um papo, conversando sobre o geral, a lei, a força da lei, assim, todo mundo sabe. Mas vamos ver como é que isso se aplica, se a gente tem as possibilidades, o leque que isso abre e, de fato, como que funciona no dia a dia. Tá bom? Tá. Então, bem-vinda, doutora Raíssa. Eu vi que você é de Campina Grande, você já me falou, né? E aqui eu tenho uma biografia curtinha que diz que você se graduou... Advogada, pós-graduanda em Direito Educacional. Então, é bem focada na nossa área mesmo, né? Então, que bom, pela Cândido Mendes, e é coordenadora do programa de apoio do PAIEC, né? Isso. Que trabalha junto com a Ana Júri e que é parceiro da AXE. Exato. Que coisa boa. Então, eu fico muito feliz de estar conhecendo você hoje e da gente ter essa oportunidade, tá bom? Então, eu sou de Leão. Eu me apresentei esses dias, mas eu sou de Leão. Porque eu já conhecia todo mundo, né? Então, foi ficando mais informal mesmo. Mas, oficialmente, para você, a gente está se conhecendo agora, então eu sou de Leão, sou diretora educacional da AXE, a Associação Internacional de Escolas Cristãs, aqui no Brasil. Então, estamos apresentadas, né, para nós e para todo mundo que está chegando. E vamos começar esse bate-papo, tá bom? Vamos começar. Você gosta de apresentar, de acrescentar alguma coisa, de falar algo? Eu vou só tirar o meu fone. Mais à vontade. Você me ouve assim tranquilamente, não é? Aqui? Sim. Então, muito boa tarde a você de Leão. Prazer, muito grande conhecê-la, né? Esse é o nosso primeiro encontro, como você já disse. E a todos que estão chegando, muito boa tarde. É uma honra estar aqui em nome da Ana Júri e nessa parceria que eu entrei no PAIEC e a gente já entrei com essa parceria da AXE, que ela já é um pouco mais antiguinha do que eu. Então, na verdade, eu me sinto honrada e feliz por estar aqui nessa tarde e principalmente porque você disse uma coisa que ela é essencial. Muito tem se falado sobre essa questão das escolas e a gente vê muitas normativas e a gente ouve muitas coisas sobre escolas, mas nada tão pontual que diga assim, o meu problema com o meu diretor no dia é X, eu preciso resolver. Né? E eu acho muito interessante que esse nosso bate-papo, ele seja uma coisa mais aconchegante e uma coisa que seja mais clara, né? O ponto que eu desejo ser mais clara. Então, assim, nesse primeiro, sim, fica à vontade para me interromper sempre que desejar. Eu vou falar uma coisa. A gente vai tentar, especialmente eu vou perguntar, você está falando isso, está falando com um linguajar de advogado. Vamos traduzir isso para que o pessoal que tem direção de escola ainda entende mais, porque lida com secretaria e tal. Mas eu tenho professores,
nós temos familiares ouvindo aqui que muitas vezes não vivem nesse meio. Então, vamos tentar, eu vou dizer assim, traduz, doutora Raíssa, vamos falar, né? Tá bom? Certíssimo, não se preocupe. E é gostoso que seja um bate-papo, porque aí a qualquer momento, Raíssa, você pode repetir isso aqui para mim, por favor? Não entendi direito. E aí eu também vou fazendo intervenções com você, porque tem muitas coisas que, nesse chamado novo normal, que tudo que a gente aprendeu até antes da pandemia tem uma realidade completamente diferente. Então, até eu que estou aqui para falar para vocês, também estou me adaptando ao novo normal das escolas. Então, é uma caminhada que Ana Juraxi e pais que estão aqui, diretores que estão aqui, vamos fazer todos juntos. Então, até eu me sinto à vontade nesse bate-papo para chegar naquele momento e dizer, e na prática, vamos ajustar como é que funciona, não é? Então, pelo que ganhei aqui no meu roteirinho, diga lá, você vai me fazer perguntas, eu faço uma abordagem? Deixa eu começar, então, pedindo para que você nos ajude a entender a questão da carga horária da escola. Eu vi que hoje saiu uma nova posição, né, dos senadores, eu acredito que foi isso, em relação aos dias letivos. Então, de fato, os 200 dias letivos foram, vamos dizer assim, perdoados de não serem cumpridos, mas a gente tem que dar conta das 800 horas. Como é que é isso na prática? Na prática, nós temos um grande problema. Em que pese nós tínhamos essa novidade hoje, que ela partiu do Senado, todos nós nos habituamos à medida provisória 934. Assim que a pandemia estourou, os 200 dias letivos foram flexibilizados, estamos às 800 horas. E agora, como lidar com as 800 horas? Como efetivá-las? E essa é uma pergunta que eu compartilho com você que ela não nos solucionou muito, porque o governo disse, você faz 800 horas, tá, mas como é que eu contabilizo essas horas? E quais os meios que eu posso fazer isso? E será que a minha hora-aula que eu fazia na escola tem que ser a mesma quantidade de horas que o meu professor tem que fazer em casa? Então, são perguntas que as escolas queriam ter essa resposta, e eu gostaria de chegar aqui e dizer, Dilean, a resposta é X. Mas eu vou dizer, Dilean, a medida provisória está em votação no Congresso, ainda não foi convertida em lei, em que pese a gente tem essa novidade de hoje, né? A gente espera, e isso vai ser respondido através dessa conversão em lei. Porque essa é uma pergunta que vai gerar outras respostas. O calendário letivo, ele termina quando? E o ano letivo 2021, quando é que ele inicia? E aí, como é que eu faço essa compatibilização? Então, são respostas que a gente espera essa conversão da medida em lei, ou um posicionamento X do Senado. Depois dessa votação, você vai contabilizar até X, o ano letivo será até X. Por hora, nós seguimos esperando essa conversão que está próxima. Ok, então a gente não tem ainda uma orientação do tipo, o ano letivo 2020 termina em janeiro. Termina em janeiro, termina em março, isso não tem ainda. Não. Para quem está fazendo planejamento, isso é péssimo, né? Caminhar no escuro. É terrível porque você não sabe... tem escolas que estão preparando, inclusive, os protocolos de retomada presenciais, para agora, para agosto, outras para setembro. Como eu programo esse protocolo de retorno num prazo de 6 meses se eu não sei quando findou o ano letivo? Tava aqui para saber isso de você mesmo, como é que fica, né? Mas assim, o que a escola pode fazer no uso da autonomia dela? Nós temos aqui pessoas de vários estados, eu creio assim. E tem, sim, cada estado tem o seu Conselho Estadual de Educação e cada escola tem a sua autonomia para fazer essa reprogramação do seu calendário. Então, digamos, Dilean é diretora de uma escola. Dilean pode se programar para fazer os seus 6 meses, a contar da data que o seu Conselho Estadual disse que ela poderia fazer o protocolo de retomada, que o seu governo disse que pode ter um protocolo de retomada, e aí ela faz um planejamento. Esse planejamento, ele é feito por hora, até que nós tenhamos um posicionamento mais fixo, mesmo que ele seja feito nas escuras, mas está na autonomia da escola.
Porque se o governo não me der essa resposta, eu tenho que me apegar no que eu tenho agora. Então, se o meu conselho estadual diz que eu posso, se o meu governo estadual diz que eu já posso fazer o protocolo de retomada, como tem estados que estão fazendo por porcentagens, com a porcentagem X de alunos, e eu posso fazer esse protocolo já em agosto, então eu vou programar o meu semestre. E vou fazer o meu plano de aulas e vou adaptar, porque a escola também não pode sentar e ficar olhando para o teto aguardando que alguém resolva alguma coisa de braços cruzados, não é assim? Uhum. Então, a escola Tá. pode, dentro da sua autonomia, fazer esse planejamento. Você falou da MP 934. Qual é ela mesmo? Medida provisória 934 É, é a que faz a relativização da carga horária dos dias letivos. que é o que o Senado confirmou hoje, é isso? Isso. Ah, ok. O que teve hoje esse posicionamento realmente da medida 934. Ok, Isso. então estamos ainda Oi? na espera. Já sabemos que os dias letivos oficialmente podem ser desconsiderados, os 200 dias, e as 800 horas não. Agora vai vir um novo posicionamento, assim, em termos de lei, para como vão ser computadas essas 800 horas. É isso? Isso. Deixa eu trazer do juridiquês para cá. O Senado aprovou a medida provisória e aí o que é que acontece? Ela precisa ir para a sanção presidencial para tornar-se lei, válida, efetiva em todo o território nacional ou para não tornar-se lei. E aí o que é que acontece? A gente tem esse pequeno espaço de tempo entre a sanção presidencial e a não sanção. É isso que nós estamos aguardando. Essa transformada dela em lei. A partir do momento que ela virar lei, aquilo que está descrito na LDB, ele vai ser flexibilizado de acordo com essa nova lei, a partir da conversão da medida provisória em lei. Então, temos essa aprovação do Senado hoje, ok. Mas quando vai para a sanção presidencial, nós precisamos saber, o presidente vai retirar algum trecho? Ele vai acrescentar algum sobre um parecer? Essa fixação dela em lei, essa certeza que eu posso dizer de Leandro, é X, que a gente só tem quando ela for convertida em lei. Tá. E eu acho que é a partir daí que vai se definir quando vai ser o corte 2020 e início 2021, né? Exatamente. Então, tá bom. Então, essa primeira pauta, quem tiver alguma dúvida em relação a isso, por favor, pergunte aí. Mas, para mim, eu já entendi todo o processo, tá bom? Você teria atualizações em relação às publicações do CNE? Bem, o CNE, ele foi fazendo relativamente, né? Colocando entre trechos e trechos e explicando a cada período da pandemia com as relativizações que ele ia fazer. Nesse último parecer de recomendações gerais, o CNE já falou sobre o planejamento da volta às aulas presenciais. E aí ele abordou alguns temas que são importantíssimos, né? Ele abordou os protocolos sanitários nacionais e locais, que vão ter que ser respeitados a partir desse planejamento das voltas às aulas. Ele abordou essa coordenação e cooperação de ações entre os níveis de governo. Ele segue sempre numa linha desde o primeiro parecer. A ação colaborativa entre a escola, entre os pais, entre os conselhos estaduais de educação e entre as normativas que ele mesmo dá. Porque cada um trabalha dentro de sua autonomia, né, de sua atribuição. Então, ele trata justamente dessa especificidade de como o Dilean trata na escola dela em Pernambuco e como Maria vai tratar na escola dela em São Paulo e como Raíssa vai tratar na escola dela aqui na Paraíba. Então, aí, o CNE, ele trouxe essa especificidade, falando em relação a essa coordenação territorial, mas também que o calendário de retorno vai ser bem específico para cada instituição, porque se nós formos, como eu estou comentando, pensar, o Brasil tem dimensões continentais. Então, o protocolo de retorno do Amazonas vai ser completamente diferente do protocolo de retorno do Rio Grande do Sul. E aí, o CNE, nesse novo parecer, ele tenta tratar sobre isso, assim, essa comunicação entre os calendários, entre cada território, entre os protocolos de retorno, essa flexibilização acadêmica e as atividades de recuperação dos alunos. Então, assim, ele é um dos pareceres mais extensos que a gente tem, mas é uma das diretrizes que as escolas mais vão poder se agarrar quando do protocolo de retorno. E por quê? Porque são perguntas que até então não tinham respostas. Como eu vou reorganizar meu calendário escolar? Como é que eu vou planejar as atividades de recuperação para os alunos que não acompanharam o ensino remoto, o ensino híbrido?
E como é que eu vou fazer essa coordenação do calendário 2021? Em que pese a lei diga, o calendário vai começar a tal X e termina na data X, mas aí o CNM me diz, você vai fazer isso assim, assim e assim. Então, é um dos documentos que eu vou bater em cima hoje, que a escola precisa ter para si, né? Uma segurança. O Conselho Nacional da Educação falou sobre isso, dessa flexibilização de tudo que a escola vai ter que organizar, e principalmente as recomendações gerais dos protocolos de retorno, que foi a última abordagem que o CNE fez. Anteriormente, ela abordou sobre o ensino remoto, que foi uma briga catastrófica, sobre o ensino à distância, e pode na educação infantil e não pode, mas especificamente para esse último parecer dele, é justamente sobre aquilo que nós estamos tentando tratar agora, né? Que é sobre o planejamento de volta das aulas presenciais. Entendi. Falando em protocolos, né? Os protocolos, eles são uma lei ou uma orientação? O protocolo, ele é uma orientação. Okay. Só que é uma orientação que eu vou podendo assim, ser bem sincera, eu não vou tratar do mínimo jurídico possível agora, eu vou dizer. A escola não precisa, tem muitas escolas se preocupando, quem será que vai fiscalizar o protocolo? E como é que vai ser essa abordagem? Será que o Conselho Estadual vai entrar dentro da minha escola para me abordar se eu estou seguindo o protocolo ou não? Acho que esse é o momento da escola ter uma outra visão. O protocolo de retorno vai ser o documento que a escola pode se instrumentalizar para enfrentar no pós, né, nesse novo normal, nessa volta às aulas. E por quê? Porque o protocolo, e essa vai ser a minha indicação para vocês, as pessoas têm falado muito dos protocolos sanitários. Mas aí, essa é a experiência que nós estamos tendo no escritório em relação aos nossos clientes. Você não pode se preocupar só com o seu protocolo sanitário. Porque aí, se um aluno pega Covid, como é que a escola responde? E se um professor pega Covid? O STF disse que se alguém tiver Covid, na ida para o trabalho é doença ocupacional. A escola tem que arcar com esse custo. Então, assim, se você é diretor e está aqui nesse momento, bem propaganda agora, o que eu quero dizer para você é, o protocolo de retorno, ele tem que ser, sim, o seu protocolo sanitário, e aí vai depender. Se você escolhe esse protocolo de uma organização epidemiológica para fazer, né, o seu molde, o seu modelo, se você vai pegar a recomendação estadual, municipal, mas o protocolo de retorno, ele tem que ser o documento que ateste. Eu estou especificamente dizendo que eu estou protegendo a escola, concedendo utilização de máscara, concedendo o álcool gel tal, a distância de não sei quanto, especificando até como é que o aluno, se possível, como é que o aluno, na vinda para cá, ele vem de onde? Vem por quê? O pai está ciente que se ele vem de carro é diferente que se ele vem de ônibus? E se ele vier de ônibus, eu especifico que ele vai fazer isso assim, assim, assado. Por quê? Porque a escola tem uma responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil, via de regra, ela é objetiva. Então, se um aluno contrai Covid, a gente sabe, e o mais difícil de lidar com Covid é porque ninguém tem como constatar onde foi que pegou. Ele foi na padaria comprar pão para a mãe, mas ele voltou para a escola, então pegou na escola. Não. O que a gente quer, a primeira abordagem do protocolo de retorno, é que a escola deixe nesse protocolo descrita o seu protocolo sanitário, isso aí vai ser via de regra, toda a escola vai precisar. Ah, mas não é lei, mas é o teu escudo agora. Você coloca no protocolo de retorno, mesmo que não seja lei, em sua orientação, a sua medida sanitária, mas você coloca ela tão descrita que a responsabilidade civil da escola deixa de ser objetiva. A escola tem que se responsabilizar porque ele estava na escola. O que é que a gente quer enquanto serviço jurídico do escritório? Que essa responsabilidade se torne subjetiva. Eu vou procurar o culpado. Se eu cumprir o meu protocolo sanitário de capa a capa, do jeito que o governo disse que tinha que ser, então aí eu transfiro a responsabilidade. Olha, pai, você é consciente. O meu protocolo, o que eu tinha que fazer para assegurar a proteção sanitária do seu filho, eu fiz. Então, essa responsabilidade, ela não é da escola. E aí a gente vai para um segundo documento que deve ir anexo no protocolo de retorno. O termo de ciência para os pais. Ok. Porque a minha escola quer fazer esse protocolo de retorno, mas aí eu preciso ter, a escola vai precisar se amparar mais do que nunca. Por quê? Porque isso eu digo com pesar.
muitos pais, quando iniciou a pandemia, tiveram seu financeiro prejudicado e eles acabaram pensando na qualidade dele enquanto pai e o quanto financeiro que pesou, de que ele tem que ser o provedor de casa. Mas aí ele tem que pensar no aluno. E aí ele tem que pensar nesse limite que não pode ser rompido. E aí o que é que acontece? Eu tenho que comprovar para esse pai, eu tenho que dar segurança para esse pai, que a prestação do serviço educacional que eu disse no contrato que eu ia fazer, eu vou fazê-la da forma mais segura possível. Porque esse pai não vai poder depois chegar para mim e dizer, olha, meu filho, eu confiei meu filho a você, você fez o quê? E que ele está ciente de tudo que a escola fez. Exatamente. E por isso é importantíssimo. Eu tenho um protocolo de retorno, nele eu tenho a medida sanitária. Nesse protocolo de retorno, com essa medida sanitária, eu garanto, quando eu estou cumprindo tudo isso, a minha responsabilidade ela não é objetiva. Eu quero saber quem é o culpado. Porque se você está levando seu filho para a festinha da esquina, se você no final de semana leva seu filho para o shopping, tem alguns estados que já estão com essa reabertura, quem me garante que ele não pegou no shopping e pegou na escola? Então é isso que a gente quer fazer, essa troca de responsabilizações. E aí, termo de ciência para os pais. Você está ciente que a partir do cumprimento de todas as responsabilizações da escola, a escola não tem essa responsabilidade. E aí, a escola fez a parte dela. A escola, ela fez a parte dela. Tudo que a Organização Mundial de Saúde disse, tudo que o governo disse que eu tinha que fazer para proteger meu aluno, todas as medidas sanitárias eu te avisei. Então, a escola não pode obrigar o pai a tornar o filho para a escola, mas ela tem que deixá-lo consciente. Se você tornar, eu lhe garanto que o que eu puder fazer, eu vou fazer, mas você está consciente da minha responsabilidade. Eu estou cumprindo a minha responsabilidade sanitária. Isso. E assim, independente de fiscalização, isso é uma forma da escola se resguardar e evitar problema. Mas a fiscalização vai vir de quem? Essa fiscalização, ela pode vir por parte tanto de agentes sanitários do governo. E aí vai depender de cada pai. Ou, de cada pai não. Vai depender de cada estado. Ela pode ser responsabilização, pode ser uma fiscalização até dos órgãos de educação. Porque eles vão ter que, de alguma forma, ser compelidos a acompanhar esse protocolo de retorno. Então, cada estado vai organizar-se diferente, né? Se for algum órgão sanitário que vai fazer essa fiscalização, se for um tipo de fiscalização até do Ministério Público, porque nós temos acompanhado algumas experiências no escritório de alguns estados que tiveram intervenção direta do Ministério Público. Nessa pesquisa, em conversa com os pais, para todas as pessoas que estão chegando na live agora, eu moro ao lado de uma avenida. Então aqui, Dileão me deixou bem à vontade para compartilhar com vocês que essas interferências são bem home offices inesperadas, né? Tá bom, fica à vontade. Mas essas fiscalizações vão depender de cada estado. Mas, de fato, cada estado vai fazer a sua fiscalização, em que pé seja do Conselho, em que pé seja do Ministério Público, seja de um órgão sanitário. A gente vai... cada estado vai regular por si. A escola sendo pega, descumprindo ou fugindo um pouquinho de alguma orientação desse protocolo, é multa, caso de justiça? Qual seria o passo? Vai depender de qual seja o órgão que responsabilizar a escola. Porque, por exemplo, se for uma intervenção do Ministério Público, ele recebeu uma denúncia de que a escola não está cumprindo o seu protocolo sanitário. Então, aí, ele vai ter que fazer essa investigação. E aí, no decorrer dessa investigação, pode nascer aqueles que a gente já teve algumas experiências, como o termo de ajustamento de conduta, para que ele cumpra a sua responsabilização perante os pais, perante a escola, perante a sociedade. Se essa intervenção for para algum órgão sanitário, então aí vai depender da legislação estadual. Porque quando o Estado disser a escola pode ter tantos % de aluno e tantos % de aluno, e ela descumpre essa porcentagem, então ela vai designar qual seja a penalidade que a escola vai ter que incorrer. E aí vai depender de cada estado, porque cada um adotou um protocolo de retorno diferente. Entendi. Mas, assim, ótimo, então tem que observar bem o protocolo do seu estado. E é por isso que eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Assim. O protocolo de retorno, ele não pode ser visto pela escola como um inimigo temeroso. Ele tem que ser visto como o melhor amigo que a escola pode ter para se resguardar na volta. Certo. Correto.
No caso, essas proteções também, o cumprimento desse protocolo também protege a escola no caso dos funcionários, né? Em caso de Exato. alguém adoecer, alguma coisa, vale para eles também. E aí, eu trago algumas recomendações, porque no protocolo de Ótimo. retorno, isso precisa estar bem claro, e principalmente, será que no meio dos meus professores eu tenho algum professor que é do grupo de risco? Hum, Então, aí, se eu tenho um professor que é do grupo de risco, a nossa indicação é, se eu posso manter esse professor em casa, eu me resguardo mantendo os meus professores que puderem estar na escola, e deixo o meu professor do grupo de risco em casa. Ah, mas será que a hum, professora está grávida? Eu vou protegê-la ao máximo que eu puder. Porque aí é que eu trago a lembrança, aquela decisão que o STF já tomou, né? E que precisa ser bem, bem clara, que precisa ficar claro para nós. O STF é que parou Covid é a doença ocupacional. E aí, uhum. eu tenho que ter uma comprovação e um respaldo, um documento que me comprove que, cumprindo a minha parte sanitária, eu não sou responsável pela contaminação do meu funcionário. Mas, assim, Uhum. se eu tenho um funcionário no grupo de risco e eu posso, e ele já está no ensino fazendo teletrabalho, e eu posso deixar esse meu funcionário fazendo teletrabalho, eu deixo ele no teletrabalho. Mas se no meu protocolo de retorno eu vou trazer os meus professores de volta, eu tenho que deixar discriminado. E aí, se caso seja possível, eu também faço um termo aditivo ao trabalho dele, dando ciência a ele dessa opção de voltar ao trabalho, de não voltar, de quais são as mudanças que vão acabar tendo no contrato de trabalho dele. Então, assim, um aditivo, qualquer coisa que respalde a escola, que ela está fazendo o máximo possível para cumprir os protocolos sanitários e não incorrer nas penalidades. Certo. Ok, então eu acho que se alguém tiver alguma pergunta nesse aspecto, eu tentei separar por blocos, assim, algo que os diretores já vinham me questionando. Então, se você tiver alguma coisa nessas duas áreas que a gente já passou, vai postando aí para que a gente possa contemplar. E se você tiver outra pergunta também, a hora é agora. Vamos aproveitar a doutora. Bom, sobre cancelamento de matrícula, né? Isso foi algo que a gente debateu muito em outras vídeos, conferências que fizemos, até com o Dr. Ziel, o Dr. Edmilson, e eles orientaram. Mas isso era no começo, né? Lá para março, abril, quando tudo estava começando. Após 4 meses, a gente tem uma realidade um pouco diferente. As escolas tiveram... Algumas escolas perderam bastante, outras perderam menos. Mas especialmente as escolas de educação infantil perderam bastante. Então, tem alguma regra nova, alguma lei nova, orientação nova que proteja essa escola ou que possa orientar, né? Que possa ter alguma negociação em termos disso? Ou é o senso comum, vale o bom senso, vale a amizade? Eu vou continuar, eu vou trazer o bom senso e a amizade como Ah, sendo, assim, quase que um princípio nesse momento. Por quê? Porque essas são as diretrizes que nós recebemos dos conselhos de educação e esse é o momento primordial da gente conversar com o pai. Como você falou, assim, não houveram muitas mudanças em relação a esse tema específico. Nós sabemos que a uhum, escola precisa ter a sua proteção para que ela não ocorra no abandono intelectual do aluno. Nós sabemos que a escola precisa ter a sua proteção porque eu vi, estou vendo aqui as pessoas subindo, tentando entrando. raciocínio. Nós sabemos que a escola vai precisar ter essa responsabilização porque, assim, o pai hoje está preocupado com o seu financeiro. E essa também foi uma outra questão das mensalidades escolares, que foi o boom, né, que foi uma grande dor de cabeça, e nós estamos tendo escolas que tiveram uma grande perda patrimonial, como você falou, e assim. Por que é o momento do princípio do bom senso? A legislação não mudou muito em relação a isso, mas a escola precisa se proteger por quê? Porque quem é que vai comprovar que o abandono intelectual do aluno foi responsabilidade do pai e não da escola? Aham. Então, assim, como é o momento de ter essa conversação e é o momento de termos essa flexibilização no que tange as matrículas, é o período de rematrícula que já vai abrir também, que vai precisar estar bem transparente nos contratos. Por quê? Porque, como é que eu posso
explicar de uma maneira que eu não fale de juridiquês, como você me pediu no início. Por favor. É um momento em que a escola perdeu muito e que o pai só vai ter noção das responsabilizações porque a escola pública, ela não tem a quantidade de vagas para oferecer que sai da escola particular. E é o momento que ele tem que pensar porque ele não pode levar o filho para casa, porque tem muitos pais que nós estamos tendo assim, uma experiência também, e aqui eu já entro num outro tema, que estão pensando, vou cancelar a matrícula com a escola, vou levar meu filho para casa e eu mesmo vou ensinar ele, vai ser um homeschooler. Né? Mas com essa... Quem foi que disse a você que você já pode fazer essa flexibilização do ensino? E aí é o momento de trazer à memória do pai que ele precisa não fazer o abandono intelectual do aluno e que a escola não pode ser responsabilizada por esse abandono também. Então é um momento, sim, do princípio do bom senso, é um momento de conversar, é um momento em que muita coisa não mudou em legislação, mas mudou no financeiro da escola. Porque muitas escolas perderam a grande quantidade de inscrições. Então esse é o momento que ainda... Sim, paciência, né? Vamos precisar entrar num consenso. Isso, nas negociações, escola é cliente, né? Empresa é cliente. Exato. A diretora da escola de Manaus mesmo disse que fechou com o pai. O pai disse, eu não posso pagar. Ela disse, não tem problema, a gente caminha, quando você puder pagar, você continua. Porque uma vez que nessa situação não tem aluno novo para entrar na escola, ela está com a vaga ali, então segue, eu prefiro manter você. Foi um acordo que ela fez lá, né? E temos experiência também... temos experiência no escritório de escolas que parcelaram o que estava devendo em 12 vezes, dividido nas próximas parcelas. E cada escola foi arrumando o seu jeito de evitar os cancelamentos e de se ajustar com o pai. Sim. E assim, cada escola tem a sua realidade, claro. E essa escola que eu dei o exemplo, é uma escola que tem até Fundamental 2. E aí a gente sabe que o segmento da educação infantil já é um segmento que tem um orçamento muito justo. Porque ela trabalha com poucos alunos, ela tem a professora regente, tem auxiliar, que é obrigatório, e os gastos são mais altos e a mensalidade é menor, né? E aí, quando a escola tem o Fundamental 1, as entradas do Fundamental 1 geralmente se pagam, paga aquele segmento, e aí o que sobra um pouquinho completa a educação infantil. E o Fundamental 2, teoricamente, é o bloco que realmente consegue deixar um pouco mais de recursos na escola, porque você consegue ter um público maior, embora a hora-aula do professor seja mais cara, do especialista, o giro, né, a quantidade de alunos que você consegue ter naquele bloco, consegue deixar um pouco mais de renda na escola. Mas aí a gente vê que essa pandemia atingiu, assim, em cheio as escolas de educação infantil. E as escolas que funcionavam somente com creche, integral, berçário e aquelas salinhas de educação infantil sentiram um baque forte. E até negociar... até fazer as negociações, Pois é. Até fazer essas negociações é difícil, porque só tem aquilo ali. A entrada é só dali, né? E principalmente porque a LDB traz um estipular de até 4 anos de idade. Então, aí de 3 anos para baixo, a criança não tem essa obrigatoriedade de estar na escola, né? Daquela quantidade de anos. Então, aí é um momento que eu converso com meu pai e com aquele pai que não se sente seguro de trazer de volta a criança para a escola, mas tem aquele que tem. Então, eu tenho que deixar para ele bem claro que se essa criança for tornar para a escola, ela vai ter essa proteção. E, ao mesmo tempo, é o momento do conversar, do dialogar. O que é que eu posso ajustar para você? E essa foi o grande questionamento, porque vários estados discutiram, inclusive em assembleias legislativas e tudo, essa quebra linear, nessa redução linear. Tem que ser um percentual obrigatório para todo mundo. E sabemos que é inconstitucional, que o Estado não pode fazer esse tipo de intervenção. Sabemos que o Ministério Público Federal se posicionou contra e que PROCONs diversos também dividiram essas opiniões, alguns contra e outros a favor. Mas se a escola, no uso de sua autonomia, pode conversar com o pai para evitar o cancelamento, é melhor que seja aberto esse canal de comunicação. Porque aí uma a escola negociação comprova... caseira. Oi?
uma negociação caseira, né? Uma negociação Não tem caseira. dentro de casa. Exatamente. Tá certo. Ô, doutora Raíssa, e sobre as questões pedagógicas? É possível. Eu sei que tá todo mundo ciente da situação que todos enfrentaram, né? Não foi um segmento, não foi um estado, o Brasil todo, o mundo todo entrou nesse processo de perdas devido à pandemia. Mas é possível que algum pai, desses que são bem abençoadinhos, né, consigam dizer assim, essa escola não deu conta do conteúdo, tá errado, eu contratei a escola para isso e a escola não deu conta. A aula virtual, a aula presencial, quando voltar, ficou faltando isso aqui do livro do meu filho. Essa escola foi incompetente, vou processar. É possível isso acontecer? Aí é que tá. O pai não pode entrar dentro da autonomia que a escola tem no quesito plano político-pedagógico. Porque quando o ano inicia, a escola que faz o planejamento dela, ao longo de todo o ano, de como aquele conteúdo vai ser ministrado para o aluno. E durante todo esse ano, ela que tem que saber a quantidade de horas que ela vai gastar, a quantidade de dias que ela vai gastar. E assim, por que a gente está esperando que... A gente teve esses tantos de pareceres de conselhos de educação e conselhos nacional tal? Porque isso vai ser de cada escola. Então, como é que o pai vai se respaldar e dizer, mas faltou a página 5, então a escola não cumpriu com o conteúdo dela, o que foi dito no contrato não foi. Não, a gente está tendo uma flexibilização. Isso aí também é, inclusive, recomendação do próprio CNE. Nós vamos ter... a gente também não são extremos. Eu não posso dizer que a escola não cumpriu todo o seu conteúdo planejado do início do ano e ela estará dentro das diretrizes, mas também não posso dizer que faltou uma folha. Por quê? Porque a escola teve que se planejar para readequar esse ensino. Então, se esse ensino foi dado à distância e eu readequei a forma que o meu conteúdo vai ser transmitido, o pai não tem como fazer essa intervenção de dizer faltou X, X e X, porque eu fiz essa readaptação. E o calendário, o regimento interno, o plano político-pedagógico, todos esses documentos, eles são de atribuição da escola. Então, assim, quem faz essa flexibilização de como esse ensino vai ser administrado é a escola. Ok, mas que vai faltar. Esse ano tem assuntos que não é viável você trabalhar por aula remota. Você teria que estar na sala fazendo algo prático, às vezes algo trabalhando concreto. Então, é mais interessante que a escola pule esse conteúdo, já joga esse conteúdo para ser trabalhado no ano seguinte, e segue o que tem para esse ano, que foi a escola readequado para esse ano. Mas, às vezes, tem um pai ou uma mãe que vai, né, exigir esse tipo de coisa. Mas é bom saber que na área da proposta política pedagógica, a escola tem essa autonomia. Ela tem essa autonomia e ela precisa disso, inclusive acobertada pela essa flexibilização até de avaliações. Porque o CNE, em que pese ele tenha dito assim, não reprove o seu aluno, que essa é a diretriz dele, mas eu vou fazer o possível para transferir o meu conteúdo do jeito que eu planejei ao início do ano, e isso em responsabilização do que eu me comprometi a oferecer no meu contrato educacional ao início do ano. E aí é uma consciência que a escola tem, né, em relação ao aluno. E até, deixa eu te fazer uma pergunta, se você falou de avaliação agora, né? Eu recebi do Rio Grande do Norte uma orientação do sindicato de lá falando que não deveria fazer avaliações virtuais. Vocês viram isso? E querendo ou não, algum processo, algum registro é importante que a escola tenha fechou um bimestre, trabalhamos esses conteúdos, está aqui a ferramenta, né, usada para atestar que a gente trabalhou esse conteúdo e como um registro mesmo. Mas essas avaliações estão tranquilas sendo feitas, está tudo bem? Ou você teria alguma orientação em termos de lei, assim, quanto a isso? Eu não tenho uma orientação específica, porque o CNE foi muito aberto em relação a essa avaliação por parte da escola. Então, não tenho como dizer assim, de Leão, a partir de setembro você já pode fazer prova física ou virtual. Porque aí cada escola
se ela vai adotar o ensino híbrido, se ela vai ter retorno presencial, se ela vai ter retorno virtual, ou se vai seguir nesse ensino virtual, se isso vai acontecer, essa avaliação. Quando eu entendo que os governos têm falado sobre essa avaliação, é que eles se preocupam o quê? Eu já ouvi, inclusive, que para que nós tenhamos um ajuste dos anos letivos, a gente pode acabar até tendo reflexos em 2022. Sim. Né? Então, assim, cada escola, se você adotou um ensino híbrido, muitas escolas vão adotar, né, ensino que tenha presencial e tenha alguns ensinos virtuais, em que pese seja síncrono ou assíncrono, enfim. Mas cada escola vai ter que fazer a sua comprovação e a sua avaliação a partir do plano que você projetou, do seu novo plano político-pedagógico, de como isso vai ser concretizado, como é que eu vou avaliar o meu aluno. Então, isso é bem particular da escola, do modelo de educação adotado pela escola, e aí essas responsabilizações também vêm para a escola. Tá. E deixa eu te fazer outra pergunta. A reprovação você já falou que realmente, pedagogicamente, não é viável para esse ano 2020. Como computar faltas e presenças? Isso também foi dispensado? A parte do cômputo de faltas e presenças. Isso aí eu vou fazer um link, inclusive, com o que eu estou vendo aqui agora. Como fazer esse cômputo? A nossa experiência, de fato, na experiência do escritório, com pessoas que têm tido ensino virtuais e que se ele é cliente, a gente diz assim, olha, no que for possível, faça essa presença. Se você puder registrar que o seu aluno esteve presente na aula online naquele dia, registra. Se ele faltou, registra que ele faltou. Porque esse é o momento da escola se resguardar. Então, não sei, tira print, faz lista de presença, lista de chamada, passa em revista quem esteve, quem não esteve, porque a escola vai precisar dessa comprovação ao final do período letivo. Um pai vem reclamar, poxa, mas a escola não deu o que ela prometeu. Você vai se respaldar, mas em tal dia, o seu filho não esteve presente na aula online. Uhum. Então, esse é o momento de arquivar todas essas provas, seja por meio de WhatsApp, seja por meio de e-mail, provas que a escola possa ter de forma robusta, de que ela está procedendo à administração da aula, que ela está efetivando, o professor está lá no horário X do plano dela, que a aula está sendo ministrada, seja que tenha sido gravado, se tenha sido online. A escola precisa dessas provas. Guarde para si. E seja com avaliação, seja de falta de aluno, que isso vai ser imprescindível ao final do ano letivo, principalmente para a adequação desse novo normal, né? Quando eu termino meu ano letivo, o aluno que se adaptou, ok, o aluno que não se adaptou, eu tenho que ter uma atenção especial com ele e flexibilizar o conteúdo de forma que nós possamos abarcar todo esse contingente de alunos, né? Tá certo. Bem, nosso roteiro aqui, a gente contemplou as perguntas, mas eu vi que a Patrícia colocou aqui uma pergunta a respeito das horas, a obrigatoriedade das 800 horas, inclusive para a educação infantil 0 a 3 anos? E não, né? Porque não é ensino básico ainda, não... O conteúdo ministrado para eles não é um conteúdo... É um conteúdo lúdico, né? E por isso que foi tão... questionado, porque eles estão começando a desenvolver as formas de aprendizagem e tal. Mas eu acredito que haverá sim essa flexibilização. E como eu disse no início da live, essa provavelmente deve ser uma flexibilização que virá por meio de lei, através da conversão da 934 em lei. Porque aí eu botei uma resposta-chave. O meu público infantil. A gente sabe que o CNE permitiu que tivesse essas aulas nessa mesma quantidade de horas para esse público infantil, caso eu esteja com que esse pai tenha se responsabilizado, né, em manter a criança na escola. Mas eu acredito que haverá essa flexibilização para esse público em específico. Tá. Ok. Deixa eu ver aqui, tem alguém que fez um comentário, a Ed. Não, é o Edmilson, doutor Edmilson. É o meu chefinho. Que ele falou, né, que as aulas online precisam ser bem registradas e as avaliações arquivadas. Ok, doutor. Exatamente. Então, é isso. Nós temos aqui um grupo. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a ser feita?
Você Eu teria algo tenho. assim, de novo para falar a respeito de professores, de lei, de trabalho? Eu tenho uma única só. Lembrar o Opa. nosso público, sejam diretores, principalmente para diretores, que a medida provisória Uhum. 927 caducou e não foi convertida em lei. Então, o que é Tá. que isso quer dizer? Todos os meus Mas profissionais. primeiro, qual é a 927, para quem não está A acompanhando? medida 927 era a primeira medida trabalhista que saiu, que flexibilizava as leis, a Sim. legislação trabalhista instituída na CLT. E aí, Hum. qual é a minha... são duas preocupações, né? Primeira, ela permitiu a antecipação de férias, independentemente de você estar dentro desse período de gozo ou não. E segundo, foi ela que permitiu o teletrabalho por medida unilateral. O diretor decidia que o funcionário podia ir trabalhar em casa. E como ela caducou, isso quer dizer que todas as nossas regras da CLT, nesse espaço, no espaço de 60 dias, o Congresso vai falar e vai emitir um decreto legislando sobre as pessoas que adotaram essa flexibilização no tempo da medida provisória 927, mas enquanto isso a CLT está em vigor. Então, o que é que isso quer dizer? Que daqui para frente, se eu quiser continuar colocando os meus funcionários, professores ou não, no regime de teletrabalho, eu tenho que cumprir as regras da CLT, a quantidade de 15 dias de habeas com antecedência, tem que ter a anuência dele, tem que ter um contrato escrito de que ele aceita estar no teletrabalho. E isso é muito importante, por quê? Porque se o governo disser segunda-feira que não vai permitir o protocolo presencial, ele vai continuar no teletrabalho. E aí, os próximos daqui para frente, que eu quiser colocar no regime de teletrabalho, precisam seguir agora, firmes e conscientes, as medidas que estão prescritas na CLT, não mais na 927. Tá. Uau! As coisas são rápidas, né? E no meio desse furacão todo ainda tem essas coisas todas acontecendo e tem que ficar ligado. Quando as pessoas me procuram, os diretores me procuram a respeito de questões financeiras ou até mesmo de lei, assim, então eu falo, olha, a gente é parceiro tanto da Fortica, que é na área financeira, né, administrativa, quanto do PAEC, que é o programa de apoio nas questões legais para vocês, advogados, experientes, para contemplar e ajudar vocês nessas necessidades. Porém, o mais indicado é que você procure o seu contador ou advogado da sua escola. Exatamente. Porque a gente fala aqui de modo geral, né? Mas você tem que conhecer a realidade específica da sua cidade, do seu município, do seu contexto escolar. Então, a gente está aqui para tentar atender a todos. Mas nas questões de mais específicas, isso, por favor, procure o seu, ou caminhe junto com o PAEC ou com a Fortica na área financeira. Exatamente. Né, então, tá bom. Eu estou muito grata, eu realmente esgotei aqui as minhas dúvidas, não sei se teria algo mais a ser acrescentado, vi que o Jaime Kratz chegou aí, muito obrigada, Jaime Kratz. E pela presença de todos, mas assim, a gente está aqui para tentar ajudar, né, e trazer luz para essas questões práticas para o dia a dia. Mesmo que não volte aí, ó, a Daniele Martins Vieira, mesmo que não volte às aulas presenciais, a escola pode abrir a escola para o professor que grave aulas e esteja cumprindo suas horas na escola? Pode. Aí a gente vai cair para o segundo, para o que eu falei e que eu vou repetir para ficar bem claro. Isso tem que estar muito expresso na cabeça do professor e no seu protocolo de retorno sanitário. Se a escola vai trazer o professor, ela pode, no uso de sua autonomia, trazer o professor para fazer a gravação dentro da aula. E é bom que, nesse caso, a gente utilize da conversação, não é? Se você aceita vir fazer essa aula, se você não é do grupo de risco e você pode vir ao estabelecimento de ensino para fazer essa gravação dessa aula, eu vou te fornecer o protocolo sanitário suficiente para que não haja uma responsabilização por minha falta. Então, assim, se a escola quiser abrir as portas dela para o professor vir, ele pode vir. Mas aí a escola tem que deixá-lo consciente por isso que eu sugeri, inclusive, o aditivo no contrato dele. Se ele tem o desejo de fazer essa aula na escola, ele pode.
a escola vai fornecer para ele todo o protocolo sanitário e ele está ciente de que aí, casos de contaminações externas, a gente tem que organizar aquela questão da responsabilidade civil, né, de comprovação. Entendi. Mas desde que a escola deixe claro que ela está cumprindo todo o seu protocolo sanitário e deixando o seu profissional ciente, não há problema nenhum. Tá ótimo, tá ótimo. Mais alguém? Deixar o vídeo no IGTV, estará já já. Olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui, foi muito bom da Cristina. Olha, a gente conseguiu até contemplar o nosso roteiro no tempo, hein? Pois. Foi bom, Raíssa, bem objetiva. Eu acho que atendemos a todos. A escola precisa fixar suas regras de protocolos com antecedência e clareza. Mais uma do doutor Edmilson. E João Ziel contribuiu aqui também, mas é algo que a gente já falou. Bom, então, eu acho que a gente cumpriu o nosso propósito aqui de atender, né, as escolas nessas questões jurídicas e práticas, né, tornando isso mais na prática do dia a dia de várias áreas. E qualquer coisa, a gente está aqui disponível para vocês, tá bom? Podem entrar em contato através da AXE ou no site da AXE também tem as informações do PAIEC, de como chegar até essa equipe tão abençoada e tão competente que tem ajudado as escolas cristãs aí e instituições de ensino confessional, né? Isso que é a sigla do PAIEC e agora sob o comando da doutora Raíssa. Então eu fico muito feliz por esse tempo aqui com você, doutora. Obrigada. Muito feliz, Edileão. É a primeira vez que nós compartilhamos esse momento, mas eu estou muito feliz em poder compartilhar com você e estar aqui em nome da Ana Júri e do PAIEC. Eu me sinto honrado de poder dividir essa parceria com a AXE e com todos que estão presentes. Foi muito bom poder conhecê-lo e ajudar naquilo que nos for possível e estamos nos colocando à disposição para sanar as dúvidas que advirem ou ajudar naquilo que nos for favorável, que nos for possível. Tá joia. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Fico feliz de ter contribuído, estou vendo aí os comentários. E olha, essa semana nós passamos por vários segmentos da escola, né? Então, na segunda-feira tratamos com a diretora de Manaus, que já abriu, já faz 3 semanas que eles estão em funcionamento, e ela compartilhou a experiência. Na quarta-feira tivemos a professora Débora Muniz tratando das questões pedagógicas, de calendário mesmo, mas no bate-papo assim também falando das questões práticas. Depois a gente teve ontem o Valdinei Oliveira, que é da Fortica Consultoria, nas questões de financeiros, do administrativo da escola. Agora com você, e hoje à noite, às 8 horas, a gente se encontra aqui de novo para ter uma palavra pastoral. Né? A gente vai juntar tudo isso e vamos colocar diante de Deus o nosso coração, a vida da nossa escola, orar juntos e cantar juntos e receber uma palavra de Deus através do nosso diretor e pastor Mauro Meister. Então todos são convidados a estar aqui com a gente hoje às 8 da noite. Tá bom? E você, doutora? Prazer. Tá bom? Então, obrigada. Tchau. Deus abençoe a todos. Tchau. E até já já. Tchau, tchau. Tchau.